Olá, pessoal, boa noite. Hoje damos continuidade à nossa aula em relação ao desenvolvimento da obra na parte de planejamento e controle, tá? Essa aula é a última dos conteúdos que vão cair nessa prova, tá bom? Hoje eu encerro aqui com vocês o conteúdo referente ao desenvolvimento da obra em relação à administração. Tá? Posteriormente, aí para o próximo mês, nós vamos trabalhar muito os quesitos de ética também. Entra questões administrativas dentro da ética, tá? Mas agora voltado um pouco mais para a ética aí das obras, ética em relação à equipe de trabalho, tá? Como então, ponte final que vocês vão ter agora, até a aula de hoje, ela vai ser para a prova também. Tá? Aqui na parte de planejamento e controle, então, nós temos que o planejamento da obra, do começo, do meio, do fim, de todos os processos, desde a contratação do funcionário, que nós vimos compra de matéria-prima, manter o estoque, fazer um planejamento adequado de novas compras, ela revela aí para nós uma certa eficiência, tá? Toda essa parte de planejamento que a gente viu é justamente para revelar também deficiências em relação a problemas. Então, a gente procura fazer um trabalho eficiente nesse planejamento de todo esse material, principalmente da obra que nós vimos, questões administrativas referente à contratação e matéria-prima e estoque, tá? Para prever possíveis deficiências em relação a situações inoportunas, tá? Aquelas que, na verdade, a gente não espera ou que são, nós até esperamos e infelizmente são difíceis de evitar. Como nós comentamos na aula passada sobre a ausência de funcionários, o atraso, até mesmo roubo de material, às vezes quando não tem ali o gestor, o mestre de obras ou o engenheiro responsável pela equipe, tá? Então, a gente faz o planejamento de toda essa compra, venda, no caso aí da própria construtora, se for uma construtora, e controle da equipe de trabalho a fim de prever essas deficiências, como nós vimos na aula anterior, prever aí uma porcentagem até de 15%, que seria o máximo de deficiência no trabalho em relação a tempo e prazo, tá? Então, a gente tenta fazer o planejamento de uma forma mais adequada possível para evitar os erros previstos e minimizar aqueles erros que nós sabemos que vai acontecer, que é o caso, por exemplo, das questões de falta e questões da intempéries da natureza em relação à matéria-prima, tá? O orçamento, ele oferece base para nós na relação de coordenação de operações. Então, para que a empresa e nós possamos administrar o dinheiro daquele que nos contratou, para que não venha faltar o investimento necessário no decorrer de todo o processo. Então, a compra de material, pagamento de funcionários, pagamento de situações externas, como luz e água, que são utilizados aí, principalmente nas máquinas, gasolina, contratação de outros funcionários terceirizados em termos de telefonia, cabeamento estruturado para a internet também, e luz, água, né? Então, essas informações de orçamento, elas devem ser previstas no começo, meio e fim, durante todo o processo, justamente para que eu possa passar para o meu cliente um valor total aí de custos, uma estimativa aí em relação a todos os pagamentos que serão feitos. Por isso que o planejamento e o orçamento, eles são de suma importância, como nós, gestores e engenheiros, para que a obra ela corra em perfeito andamento. Tá? Esses planos eles são feitos então para que possa facilitar três principais situações que eu coloquei aqui para vocês. O financiamento da própria construtora após a projeção dessa obra, após a conclusão dela. Tá? E até mesmo no início, como nós vimos quando tem as questões da venda das plantas, né? Plantas da construção ainda, tá? Feito aí em três instâncias, normalmente na planta, depois na média aí de 50, 30 a 50% da obra e na conclusão final. Então, isso facilita que a construtora ela consiga fazer os contratos temporários, como é o caso da Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela libera esse financiamento, porque a empresa muitas vezes, as construtoras elas emprestam dinheiro do banco para fazer a obra e depois devolvem em outras formas de próprios imóveis, tá? Para que eles possam, resumindo, o próprio cliente pagar esse empréstimo.
tá? Conforme as taxas aí que são cobradas. Então, é uma forma de facilitar o andamento da obra e andar junto aí com a Caixa Econômica, com o banco que está subsidiando, para que não tenha problemas de financiamento. Então, quanto mais organizado da nossa parte, quanto mais a obra está indo dentro do prazo e dentro do tempo previsto, mesmo considerando os fatores externos, que é o intempéries da natureza e problemas com funcionário, matéria-prima, a questão de estar em dia, estar próximo à data combinada, ela facilita muito para o financiamento posterior. Por isso que, infelizmente, muitas obras elas são embargadas, tá? Por falta de visão dos gestores, às vezes até por falta de dinheiro, mas com diversos problemas que acabam sendo maiores do que a gestão, né? Então, o engenheiro responsável ele não consegue administrar todas as situações e a obra, muitas vezes, por questões administrativas e burocráticas, acabam sendo embargada. Aqui em Ponta Grossa já aconteceu isso com algumas construtoras, né, de comprarem aí o terreno e comprarem, começar o andamento da construção e infelizmente aí tem a obra embargada, tá? Investimentos em relação à própria característica do imóvel, quanto ele vai valorizar. Então seria uma forma de eu investir, por exemplo, 50 mil em cada unidadezinha de prédio, vamos dizer, e ele estar valendo 100, 130, né, no final da obra, 200 mil, dependendo do tipo, do padrão do material que eu tenho. Então, é uma forma de facilitar o investimento e valorização do imóvel. E aí, por fim, é todo um processo de desenvolvimento de venda, tá? Desenvolve-se, então, o marketing, a logística dessa situação e proporciona a venda para o cliente da obra final. Então, tudo isso, para que eu possa vender no ponto final de toda essa elaboração o meu sistema, vender o meu planejamento inteiro da obra, eu tenho então que ter um bom planejamento e um bom orçamento desde o começo da execução, tá? Posteriormente aqui, nós temos então como instrumento de planejamento e controle, tá, algumas observações que nós vimos no decorrer desse conteúdo, desse contexto. Então, o planejamento expressa aí algumas operações, tá? Então, a necessidade de matéria-prima, que foi o que nós vimos, que precisamos fazer orçamentos específicos com quantidade e no mínimo aí 3, que é o recomendado. Em alguns casos a gente faz até 6, dependendo do material, para que não venha faltar na minha produção, tá? Mão de obra qualificada e supervisionada, já entra ali a questão de supervisão. Não posso deixar a obra por muito tempo, gente, e também não posso deixar ela direto com o mestre de obras, tá? Somos engenheiros e ressalto para vocês a importância de que o nosso nome vai estar no fim desse projeto, seja no planejamento, seja no desenho técnico, ou seja na execução. Tá? Então, o engenheiro, infelizmente, hoje pega muitas obras ao mesmo tempo e não fica acompanhando aquelas obras. Tá? Aparece uma vez por dia ou aparece aí uma vez a cada 2, 3 dias. Isso não é correto, isso é falta de ética na nossa profissão. Tá? E, infelizmente, ocorre muito isso para que o engenheiro com o interesse, às vezes, de ganhar mais em cada obra, ele acaba acompanhando várias. Mas, infelizmente, isso acarreta em problemas aí administrativos de parte de produção, a parte de desenvolvimento de quem está fazendo algo específico, seja no acabamento, seja na estrutural, de uma forma que muitas vezes não é da qualidade que nós gostaríamos que fosse. Então nós vamos ver que no segundo bimestre que essa questão de ausência de nós como profissionais no meio, ele é falta de ética. Tá? Então vamos tomar muito cuidado isso depois de formados aí, que vocês vão estar, cuidar dessa característica de pegar muitas obras e acompanhá-las de forma aí superficial. Isso acarreta na má qualidade do desenvolvimento da obra, como também o risco de nós, engenheiros, estarmos assinando pelo projeto e execução da mesma, tá? Custos indiretos é o caso que eu falei para vocês, como o exemplo da gasolina, da água consumida, né? Então, esses são custos indiretos, são custos que não estão desenvolvidos, não estão inseridos dentro da construção, mas são elementos que eu preciso para manter a construção. Então, todo serviço, todo produto que ele não está inserido diretamente na obra, mas eu tenho gasto e não tenho como economizar com isso, como é o caso, por exemplo, da gasolina para trator e máquinas,
eles são custos indiretos. Aqui também entra água e luz, tá? Capacidade de desenvolvimento da obra é a questão que nós trabalhamos anteriormente em relação a tempo e custo, tá? O tempo que o meu funcionário pode trabalhar, quantos dias da semana, quantas horas por mês e quanto que ele está me custando, quanto que está saindo o valor dele na hora, no tempo ali para mim. Então, isso também é uma relação importante para que não corra ociosidade em extremo, a não ser aqueles períodos já predeterminados, como um café ou como a hora do almoço, da qual o funcionário tem direito, tá bom? E na sequência, pessoal, então, para o próximo bimestre, nós vamos começar a ver questões de ética. Eu encerro aqui com vocês com até este material para a prova, ok? Aguardo vocês no faro. Obrigada, ok? E aqui nós temos as principais referências que foram utilizadas. Até logo.